bem-vindos a mais uma reunião almoço da SIC Caxias no formato online. Em nome do presidente da entidade, Ivanir Gasparim, agradecemos a quem já está nos acompanhando aqui pelo canal no YouTube. Nosso agradecimento todo especial aos patrocinadores: Florence, Grupo RBS, Sicredi, Universidade de Caxias do Sul, Marco Polo, Randon, Rede Caminho do Saber, Seu Bet e Supermercados Andreassa. Nós temos também o apoio da Emercor, da Fortaleza e da Afit Locações de Materiais para Eventos. Aproveitamos para pedir que se inscrevam no nosso canal e nos acompanhem nas redes sociais. Desejamos a todos um ótimo evento. Bem-vindos à reunião almoço da SIC Caxias. Desta vez, com a participação do presidente do Conselho de Administração da Lojas Renner, José Galó, a quem agradecemos. Ressalto que é uma satisfação este encontro, pois hoje vamos ouvir este que é um dos melhores CEOs do Brasil, responsável por transformar com sucesso a Lojas Renner na maior rede de varejo de moda do país. E ele vai nos trazer sua visão sobre o encantamento do cliente em tempos de crise. Muito mais nos orgulha também por saber que José Galó é neto de Hércules Galó, cuja contribuição em termos de empreendedorismo no setor têxtil gaúcho, como fundador do Lanifício São Pedro, é admirável. Penso que encantar o cliente, tema da live de hoje, tem o poder de transformar. É a nossa capacidade, enquanto empresários, executivos, empreendedores, de superar os efeitos de uma crise e entregar os resultados que sejam positivos para todos. Em tempos de crise, é esse tipo de habilidade que faz com que as empresas conquistem a admiração de seus clientes. Mas a pergunta que fica, e que tenho certeza José Galó responderá com maestria, é como encantar as pessoas. O mesmo encantamento que, infelizmente, está faltando na relação entre executivo, legislativo e judiciário com a sociedade brasileira. Atualmente, somos surpreendidos diariamente com notícias nada boas e não vemos os poderes da República fazendo a sua parte, nem olhando para o empresário como um aliado. O que temos visto é uma disputa política e de poder, tendo como pano de fundo as próximas eleições, que ainda nem sabemos se ocorrerão este ano. O que estão nesta disputa não estão preocupados com as próximas gerações, mas sim com as próximas eleições. Lamentamos que, em plena pandemia, tenhamos cidadãos preocupados em não perder o emprego e, na outra ponta, políticos que deveriam olhar para este contingente de pessoas preocupados apenas em não perder a eleição. Por outro lado, vimos com bons olhos movimentos, especialmente no meio empreendedor, em defesa da economia brasileira. Também lançamos uma campanha de apoio à economia local, pois este é o momento em que precisamos ajudar as empresas municipais da região e do estado e do Brasil. E nesse sentido, gostaríamos de ver também o seu apoio, Galó, nesse esforço de valorização do que é nosso, da indústria brasileira, do selo verde e amarelo, que gera empregos e renda para a nossa população. De imediato, então, passo a palavra ao nosso convidado, José Galó, para a sua palestra. Bem-vindo, Galó. Presidente Ivanir, muito obrigado. É um prazer muito grande estar aí com vocês. E eu começaria dizendo que eu queria cumprimentá-lo pela sua abertura. É uma abertura muito forte, muito incisiva e muito verdadeira. Realmente nós temos tempos novos, né? Tão novos que talvez não fosse esse momento eu poderia estar presente aí, mas estamos aqui em vídeo, porque realmente a gente está
diante de um momento de ruptura, de um momento de uma crise. E quando essa crise começou, eu sempre disse, olha, gente, nós estamos acostumados a recessões. Uma recessão é uma redução de negócios, mas uma crise é uma ruptura. Então, nós vimos empresas que praticamente tiveram seu faturamento caído para zero, né? Outras foram um pouco mais felizes. E esse momento de ruptura, ele fez com que, principalmente os líderes mais jovens, não estivessem preparados, não é, para algo tão dramático com as competências necessárias, mas uma necessidade faz com que todo mundo fique obrigado a ser mais eficiente, e a gente viu muitas coisas interessantes acontecendo. Esse momento, ele é um momento especial, além da crise, que é uma situação, além de termos uma crise complicada, que foi tanto do ponto de vista de saúde como a economia, mas ela chega num determinado momento em que há uma grande transformação nas tecnologias, né? na forma de fazer as coisas. Então, nós temos hoje assim, um ferramental digital, inteligência artificial, deep learning, realidade virtual, o e-commerce crescendo e sendo importante, o blockchain. Então, é um momento diferente, né? Porque é um momento que fez com que as empresas não só tivessem que enfrentar uma crise, mas que tivessem que acelerar o uso de todas essas ferramentas digitais que estavam começando. Fomos obrigados, né? Fomos obrigados a sermos mais rápidos, somos obrigados a absorver tecnologias, somos obrigados a fazer coisas de uma forma mais acelerada, né? E é interessante porque certamente todos nós aqui nesse home office que a gente está, né, tivemos oportunidade de ver muitas lives, de muitos webinars. Eu acho que foi um momento em que todos nós tivemos que aprender muito. Eu, pessoalmente, aproveitei o máximo, não é? Sentado aqui na minha casa, no meu escritório, eu consegui ver palestras extremamente interessantes, e uma das coisas que me chamou muito a atenção foi que vários empresários que eu ouvi, né, me diziam o seguinte: olha, isso era um projeto que eu tinha que queria completar o ano que vem, mas eu tive que completar agora. Eu tinha um projeto que levaria um ano, mas eu fiz isso em um mês. Era alguma coisa que eu levaria um mês ou dois, eu fiz em 5 dias. Me chamou a atenção, por exemplo, uma fala do CEO, do dono, né, do acionista controlador do maior laboratório brasileiro, que dizia o seguinte: olha, para eu desenvolver um processo ativo de um remédio, nós éramos acostumados a levar 3 anos e a custar 100 milhões de reais. Ele levou 3 meses e custou 10 milhões de reais. Então, eu acho que isto é uma coisa assim que é muito importante, é fundamental, né? A gente verificar que, de repente, nós somos obrigados, as nossas empresas foram obrigadas a se utilizar algumas coisas com muito mais rapidez, porque isso é uma coisa que deve ficar. E aí vem uma coisa muito importante, né? Que é o pensamento, o mindset das pessoas. Se nós temos um empresário que não se deu conta disso, certo? Certamente ele vai ficar pelo caminho, vai sucumbir, né? Até porque, né, a sua apresentação, né, ela começou exatamente destacando o encantamento do cliente, né? Nós existimos porque existem clientes, seja clientes consumidores, seja clientes industriais, e normalmente, tá, isso em 96, quando a gente estava no processo, no início quando eu cheguei na Renner em 92, a Renner era uma empresa que tinha 8 lojas e não tinha
recursos para pagar salário no final do mês. Então, primeiro, segundo ano, a gente estabilizou a empresa e, a partir disso, nós dissemos assim, bom, vamos agora definir qual é o nosso propósito, qual é a nossa visão, né? E definimos que nós queríamos encantar clientes, né? Encantar é muito mais do que satisfazer. Hoje, ainda hoje, os livros, né, de marketing, quando falam dos clientes, né, dizem que uma empresa ela é feita para satisfazer clientes. Eu acho que isso não é suficiente. Eu acho que as empresas existem hoje, as empresas hoje devem pensar em encantar, em superar. O cliente quer isto, eu tenho que dar mais. E é óbvio, né, que se nós verificarmos o que aconteceu com o cliente nesses 90 dias, ele passou a ter comportamentos diferentes, ele passou a exigir coisas diferentes, e se nós não nos atualizarmos, nós vamos ficar pelo caminho. Vejam quantas coisas aconteceram. Hoje nós temos o próprio home office. O home office, quantas vezes eu ouvi de pessoas dizendo, puxa, parece que as pessoas ficaram mais objetivas, parece que as pessoas ficaram mais eficientes, parece que as decisões são mais rápidas. Como será o futuro? Nós vamos precisar de tantos espaços? Eu vi uma apresentação que um advogado, numa empresa de advocacia ali da Avenida Faria Lima, em São Paulo, disse, olha, eu tenho 2 andares, nós estamos entregando um. Nós temos a XP, que vai levar o seu home office até o final do ano. Nós temos empresas que estão dizendo que não vão ter mais escritórios, vão ter um pequeno escritório. Nós temos a telemedicina, né, que passou a algo assim, algo normal e recorrente. Nós temos as aulas à distância, nós temos toda essa transmissão de tecnologia via videoconferências. Então, nós temos o consumidor usando cada vez mais digital. Os bancos, né, o uso do digital nos bancos, eu tenho a oportunidade de ser conselheiro do Banco Itaú, né, o pessoal, principalmente até pessoas mais idosas, estão usando mais o digital. O e-commerce está crescendo. Então, certamente, eu sei que provavelmente aqui nós temos, que estão nos ouvindo, provavelmente talvez sejam muitos industriais, né? Então, certamente, a velocidade de fazer as coisas mudou. A velocidade de desenvolver produtos mudou. Aquela história de nós termos assim, um grupo de engenheiros que dentro de uma empresa que ficavam horas e horas fechados, desenvolvendo um produto, investindo 2, 3, 4, 5 meses para depois ir ao mercado e perguntar para o consumidor se queria aquele produto. Isso tudo morreu, pessoal. Isso tudo desapareceu. Hoje em dia, nós precisamos ter agilidade, nós precisamos ter pequenos grupos nas empresas onde está o pessoal da área de marketing trabalhando com a área de engenharia, já conversando com o cliente imediatamente, conversando ali, fazendo uma etapa, ouvindo o cliente. Se alguma coisa tem que ser feita, corrige na hora, né? Cometendo pequenos erros, né? E acertando os pequenos erros, fazendo, aprendendo e refazendo. Enfim, eu acho que nós recebemos um grande agito, uma grande mensagem, e que se nós não absorvermos, quem não absorver essa mensagem, certamente vai ficar pelo caminho. Que o consumidor tem outra exigibilidade, a rapidez, o fast, passa a ser uma parte muito mais importante, e cabe a cada um de nós fazer o que vai acontecer com as nossas empresas, né? E isso vale tanto para pequenas, quanto para médias, quanto para grandes empresas. Porque eu não consigo imaginar, né, que uma empresa que não sequer satisfaça sobreviva, né? Muitas vezes eu ouço assim, olha, a minha empresa está tendo problemas financeiros. Não existem problemas financeiros, pessoal. Não existem problemas financeiros. Uma empresa tem problemas financeiros quando ela não está entregando ao cliente o que ele quer. Ela está fazendo um produto, ela está fazendo um serviço que não está nem satisfazendo o cliente. Então, aí como consequência, por quê? Porque o dono, o acionista,
os engenheiros não criaram o produto certo, né? Ou acharam que estavam criando o produto certo sem consultar o cliente. Aí logo coloca-se o produto no mercado, o cliente não compra, passa a ter problemas financeiros. Se eu acho que o diagnóstico, se eu faço o diagnóstico errado e que digo que tenho um problema financeiro, vou vender meu carro para colocar o dinheiro na empresa, vou vender um prédio para colocar dinheiro na empresa, e daqui a 6 meses ou 8 meses eu vou voltar a ter problemas financeiros, porque não é isso. Então, eu acho que é uma grande agito, uma grande chacoalhada que todos nós recebemos, né? E que nós temos que verificar como serão as nossas empresas daqui para frente. Serão empresas mais rápidas, serão empresas que deverão usar mais o digital, a velocidade é outra, o mundo mudou, né? Nós não somos mais um mundo linear. O mundo linear era aquele mundo, né, que crescia, mais previsível. Hoje o mundo é exponencial, a velocidade é muito grande. Nós temos que estar mais próximo do cliente, temos que ser mais rápidos em desenvolver produtos, temos que ser rápidos em desenvolver serviços. Então, realmente, esse é o novo mundo que, de uma certa forma, foi a parte benéfica da crise, né? A crise, óbvio, é uma coisa bem complicada, desemprego, uma série de problemas, mas eu acho que a gente tem que verificar, né, que a crise também ela tem coisas boas, e uma das coisas boas é essa, certo? Nos alerta que nós temos que sair mais preparados, mais criativos, né? E com outra forma de fazer as coisas. E aqui também eu realmente gostaria até de usar exatamente o que o presidente Ivanir falou, né? Eu tenho uma grande admiração por Caxias, porque Caxias é o empreendedorismo vivo, né? Eu não tenho ido com tanta frequência, mas quando eu vou, eu vejo assim empresas surgindo, né? Todo mundo querendo fazer alguma coisa, todo mundo querendo criar produtos, é impressionante, né? Eu diria assim, como o Brasil seria diferente se o Brasil fosse como Caxias, tá? Mas Caxias está dentro de um ecossistema chamado Brasil, e como foi destacado pelo presidente, não é? Esse ecossistema Brasil, ele é um ecossistema que não está competitivo. Nós carregamos excesso de impostos, nós carregamos excesso de burocracia. Então, talvez seja a grande oportunidade, não é, de nós mudarmos. Agora, quem vai mudar isso? Não é quem está no governo, não são os burocratas. Eles gostam, não é que gostam, a burocracia é o alimento deles, certo? Eles vivem para criar dificuldades, exatamente para complicar, para manter os seus empregos. Quem vai fazer essa diferença são os empresários. Mas, gente, não é só trabalhando aí em Caxias, não é só querendo ser o melhor usando a tecnologia. Nós temos que agir politicamente. Nós temos que nos aproximar de quem vai mudar essas coisas. Quem muda essas coisas é o legislativo, certo? É o Congresso, é a Câmara. Então, independentemente de nós alimentarmos, de nós dizermos que isso tudo acontece, se nós só dissermos. Então, eu acredito muito, tá? Eu acredito muito que o empresário tem força quando ele é unido. Várias vezes que eu tive a oportunidade de me aproximar de políticos, não é? Porque a Renner ela pertence ao IDV, que é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo. É uma entidade que reúne os 70, 80 maiores varejistas brasileiros. E nós conseguimos muitas coisas. Agora, como é que nós conseguimos essas coisas? Indo com propostas. Empresário não tem que se aproximar do lado legislativo só para se queixar e pedir favores. Empresário tem que ir lá, primeiro, mostrar a realidade para os políticos, mostrar as dificuldades, né? Mostrar... Agora, por exemplo, tem uma lei, tem aí uma tentativa, por exemplo, de se limitar o juro do cartão de crédito a 20%. Isso é uma barbaridade que pega não só os cartões de crédito do sistema financeiro, mas do varejo.
Então, o que nós fizemos? Nós fomos lá e levamos os senhores deputados. Se nós colocarmos as perdas e os custos, só isso representa 60% a 70% do custo. Como é que vocês querem limitar? Ah, mas coitados os nossos consumidores que estão sofrendo, não vão poder pagar suas contas. Pois então, senhores legisladores, façam os 20% e vocês vão acabar com o cartão de crédito. Aí essas pessoas que, saindo dessa crise, vão precisar do crédito, não vão ter sequer cartão de crédito. Nós vamos passar para o cheque especial, para o cheque. Então, puxa, mas era assim. Então, desculpe de eu estar assim sendo um pouco exemplificando coisas, mas nós temos que sair nós temos que sair. As entidades, nós temos força, o empresariado tem força, mas ele tem que, isso leva tempo, leva dificuldade. Muitas vezes nós empresários trabalhamos 12, 14, 18 horas por dia, mas nós temos que continuar trabalhando, mas quem sabe fazer com que os nossos colaboradores trabalhem mais e pegar 20% do nosso tempo para exatamente mudar. As entidades têm que trabalhar, as entidades têm que, enfim, senão nós não vamos mudar. Eu imagino esse país, gente, ele está se endividando num nível extremamente delicado. Nós estamos indo para um endividamento de 100% do PIB, né? O normal seria 50%. Óbvio que eu não preciso dizer aos senhores que quem vai pagar essa conta somos nós. Então, para que esse Brasil ande para frente, se desenvolva, são necessários recursos. O governo, com esse endividamento, o governo não vai ter recursos, certo? O setor privado nacional não tem muitos recursos. Nós vamos ter que buscar investidores lá fora, né? E o saneamento, a infraestrutura que está obsoleta, precisa muito dinheiro, né? Agora, quem é que vai vir aqui para esse Brasil com todas essas maluquices citadas aí pelo presidente, toda essa instabilidade, um país que ataca outros países, um país que cria antagonismos, um país que não se preocupa com a sustentabilidade, como é que nós vamos atrair investidores que vão colocar o seu dinheiro aqui de 20 a 25 anos nessa instabilidade? Então, nós temos que mostrar. Então, talvez, eu acho que podemos imaginar o seguinte: um dos benefícios dessa crise vai ser nos obrigar a fazer as reformas. Eu acho que o Brasil fez coisas muito boas. Nós temos que a reforma da Previdência foi algo que nem nós acreditávamos e conseguimos. Agora, nessa dificuldade, é hora de nós entrarmos em campo definitivamente para acertarmos, conseguirmos a reforma tributária, conseguirmos a reforma trabalhista. Só assim nós vamos ser competitivos. Só assim nós vamos poder não só fazer coisas para o mercado interno, certo? Mas também exportar, porque todos os países, presidente, que se tornaram exportadores, certo? Eles começaram e foram competitivos no seu mercado interno, competitivos e eficientes, e com isso eles conseguiram ser exportadores. Porque se nós hoje não formos competitivos, hoje não podemos imaginar mais Brasil, nós temos que imaginar globo. Agora, nós está muito pesado, não é? Esse Estado, o Estado é maior do que o PIB, né? Teve uma frase interessante que alguém falou aí, o Estado não cabe mais no PIB. Né? Então, nós trabalhamos, nós nos esforçamos, somos criativos, enfim, mas nós temos que achar um jeito, achar um tempo, meus amigos, para mudarmos essa situação. Porque senão nós temos que pensar o seguinte: o que será dos nossos filhos e o que será dos nossos netos? Né? Então, eu não sei, eu estou aqui assim, sem controle do tempo, né? Mas, de uma certa forma, era mais ou menos isso que eu queria falar com você, certo? Nós temos realmente um mercado maravilhoso, mas, por outro lado, muitas pessoas, mas a nossa distribuição de renda, né? Nosso nível de pobreza é muito alto. Então, nós temos que criar empregos, mas para criar empregos, nós temos que reduzir encargos sociais.
É inadmissível, não é, que cada R$100 que nós paguemos por um colaborador nosso, a gente tem que pagar 70%, 80%. Eu tenho certeza que todos nós, industriais, varejo, ao invés desses 80, nós poderíamos pagar, tudo bem, se eu pagar só 30, que eu pago 20, ao invés de pagar 100, eu pago 120, e com isso eu começo a fazer o mercado a girar, porque esses 20, eles vão produzir resultados, né? É inimaginável a gente pensar que numa garrafa de água mineral tenha 45% de impostos, né? Que uma roupa tenha 38% de impostos. E quem é que mais paga imposto? O coitado da classe C, certo? Porque nós tomamos água mineral e conseguimos pagar o 45%. Agora, a pessoa menos aquinhoada, a pessoa mais pobre ali, paga numa mochila escolar, paga 20% ou 30%. Quer dizer, senhores, nós temos que encarar isso, certo? Nós temos que, senão nós vamos continuar, nós vamos continuar nessa situação, trabalhando muito, nos esforçando muito e não chegando onde nós temos que chegar. Então, é um desafio muito grande, mas, senhores empresários, acreditem, o empresário unido tem muita força. Ouvi de muitos políticos, venham a mim e me digam, a maior parte dos políticos não conhece a nossa realidade, pessoal. Vamos esclarecê-los, vamos mostrar quais são as nossas dificuldades. Se nós fizermos isso bem feito, eles vão nos ajudar. Se eles nos ajudarem, nós vamos conseguir mudar. Se nós conseguirmos mudar, nós seremos mais competitivos. Se nós conseguirmos reduzir os custos, nós vamos conseguir aumentar os empregos. Se nós aumentarmos o emprego, nós vamos aumentar a renda. Se nós aumentarmos a renda, nós vamos crescer. É esse o caminho que eu vejo, certo? Para todos nós. De uma certa forma, pessoal, era isso que eu tinha que falar para vocês aí. Muito obrigado por enquanto. Obrigado, Galó. Mas nós temos muitas colocações aqui, pessoal que está nos ouvindo, inclusive de Antônio Prado, o Marcos Antônio Berti, da SIC de Antônio Prado, agradece a SIC Caxias por compartilhar os conhecimentos e a experiência do Galó. Ele agradece. Mas nós temos algumas perguntas e realmente nós estamos talvez antecipando, mas na verdade nós atropelamos o futuro, né, Galó? Eu acho que de alguma forma essa antecipação praticamente nos obrigou a puxar o futuro para nossas empresas. Mas o Juarez Piscinini, que é nosso diretor de economia aqui da SIC, ele coloca aqui numa pergunta a preocupação dele, da nossa casa também, há 119 anos, a SIC faz esse papel de bater o tambor, de trazer os políticos, mandar correspondência, mandar estudos, inclusive, para os políticos, para que vejam as nossas necessidades. O Juarez Piscinini coloca essa crise institucional que se abate sobre o Brasil nesse momento. A SIC Caxias, inclusive, fez uma carta aberta a todos os políticos do Rio Grande do Sul, mandamos também para nossas federações, confederações, preocupados com esse momento político que estamos vivendo em Brasília. Essa briga de poder, ou seja, todas aquelas pessoas que têm poder de Estado para nós são responsáveis também por esse estado de coisa do Brasil. Essa mas essa crise institucional que se vê em Brasília, executivo, judiciário e legislativo. Eu sei que o senhor tem feito um trabalho muito bom juntamente com os maiores empresários do Brasil, os maiores CEOs. Como é que o senhor vê isso e como é que nós também, como SIC, não só SIC Caxias, mas toda a SIC Serra também que está nos ouvindo nesse momento, podem colaborar com isso? Olha, eu acho que a SIC a Fiergs e todas elas têm que ir para Brasília, certo? É lá que as coisas acontecem, é lá que as coisas se decidem. Tem que acompanhar todos os projetos que estão acontecendo. Muitas vezes eu sei que se faz isso, mas tem que se fazer com mais ênfase. Agora, com relação a essa crise, né, eu acho que é uma crise. Eu acho que se o líder é um gerador de crise, certo?
os seus diretores, todos eles gerarão crises, né? Então, realmente é algo muito difícil, né? Mas eu imagino que muitas vezes, quando você atinge ao auge de uma crise, começa a prevalecer um bom senso, não é? Então, talvez a contribuição nesse momento seja exatamente uma contribuição, uma necessidade, não é? Das entidades mostrarem claramente no que é que está resultando essa crise, não é? Veja só o absurdo que aconteceu agora, não é? Nós somos isolados do mundo, já tem países que não querem mais receber a gente, não é? E agora nós simplesmente conseguimos dizer que vamos esconder dados, não é? Que nós estamos maquiando dados, quer dizer, quando a gente acha que chegou no limite, não tem alguma coisa a mais, mas eu vou ser um pouco duro, pessoal, muitas vezes, tá? Para a coisa melhorar, tem que piorar. Eu acho que está difícil piorar mais do que está. Então, eu acho que nesse momento a nossa luta, não é? Ela tem que ser exatamente de mostrar o quão danosos são os efeitos do que está acontecendo e verificar realmente o que se... Enfim, porque eu tenho a impressão seguinte, se a gente fosse analisar, eu vejo, e eu não sou analista político, não tenho essa capacidade, essa competência, mas eu vejo um certo bom senso no Senado, no presidente do Senado, eu vejo um bom senso no presidente da Câmara, eu vejo agora o Supremo, que me parece que deixou de falar tanto e parece assim mais unido. A gente começa a ver traços, sinais, não é? E eu volto a dizer, eu não sou analista político, de que as pessoas estão percebendo que está chegando no limite, não é? Que nós temos que fazer alguma coisa, que nós temos que não pode mais continuar assim, não é? Então, talvez agora seja o momento de nós, enfim, a nossa atitude política agora exatamente usar a nossa influência para mostrar que nós temos que estabilizar esse país, que nós temos que dar tranquilidade para esse país, nós temos que dar paz para esse país, nós temos que ter uma direção para esse país, né? O líder agora desse país deveria dizer o seguinte: pessoal, a crise está acabando, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos criar esses programas de estímulo, a infraestrutura será provavelmente a infraestrutura hoje certamente o que mais pode, a curto prazo, movimentar esse país. Nós vamos atrair investidores, vamos fazer o plano de saneamento. Então, é isso que tem que se fazer, certo, pessoal? Realmente ajudar a debelar o incêndio, né? E realmente não ajuda absolutamente nada esse nosso país, infelizmente. Mais uma colocação aqui, eu acho que o Carlos Zignani, que é nosso diretor, mas também é presidente do MOB Caxias, que é uma mobilização de todas as entidades aqui de Caxias, pensando Caxias 2040. O senhor falou muito bem que uma empresa não tem problema financeiro e que o que falta às vezes é venda ou etc. Mas ele coloca muitas vezes o que quebra uma empresa não é a falta de dinheiro, mas assim a falta de caixa. O fluxo, etc. Podia aprofundar um pouco essa colocação do problema financeiro, ou seja, o senhor pincelou um pouco que as empresas não teriam, teoricamente, problemas financeiros. E hoje a maior grita aqui em Caxias e no Brasil se fala muito em capital de giro. Mas o capital de giro, para tapar esse furo nesse momento, quando você aumentar a produção aqui uns dias, você vai faltar muito mais capital de giro. O capital de giro não é para pagar a dívida do passado. Como é que o senhor podia aprofundar, então, o que quebra uma empresa é falta de caixa? Olha, Carlos, eu realmente não, eu vou tentar assim resumir a coisa, mas eu insisto no seguinte: eu sou uma empresa, certo, que produz um determinado produto, ou sou uma empresa que presta um serviço. Se eu tenho um produto diferenciado, se eu tenho uma proposta de valor, se eu tenho um serviço
diferenciado, não é? Melhor do que os outros, eu vou vender mais. Se eu vou vender mais, eu vou crescer e vou ter resultados. Não é? Se eu precisar de dinheiro, certamente quando eu for ao banco e mostrar que eu sou uma empresa que cresce e que tem lucro, que eu não vai ter falta de dinheiro, certo? O banco tem dificuldade quando ele vê uma empresa que não tem dinamismo, que não tem crescimento. Não é? Então, esse é o grande desafio do banco. Agora, as boas empresas, aquelas que crescem, e crescem por quê? Porque encantam clientes, têm o produto certo e tudo mais, elas sempre vão conseguir alternativas financeiras. Eu acho que esse é o desafio, certo? Se você é uma empresa dinâmica, uma empresa inovadora, de vez vai existir momentos em que vai ter um aumento de custo por uma circunstância, mas você vai conseguir dinheiro no banco. Quem não consegue dinheiro no banco é aquela empresa estagnada, estabilizada, que não gera resultados. E, ora, ela não faz isso porque ela não encanta clientes, ela não tem diferenciais, ela não faz coisas diferentes. Né? Então, é um círculo vicioso que tem que ser rompido. E volto a dizer, infelizmente, né, muitas vezes as empresas fazem um diagnóstico errado, dizem que tem problema financeiro, e eu volto a dizer que se você tem um bom produto diferenciado, você vai crescer. Olha, durante essa crise, nós temos empresas que estão crescendo, empresas que viram oportunidades, não é? Que se adaptaram, que correram, que reajustaram, não é? Então, e a mesma coisa assim, sabe, eu não sei se vocês chegaram a ter oportunidade de ver, mas eu dei uma entrevista nesse domingo na Zero Hora, né? E eu fiz uma analogia, né? Porque normalmente as pessoas dizem, pequenininho, eu sou pequeno, então eu sou pequeno, o pequeno, o médio, ele tem que tirar da cabeça que porque ele é pequeno e ele é médio, ele é um ser não privilegiado. Todas as empresas, todos os que estão me ouvindo hoje aqui, um dia foram pequenos. Por que cresceram, certo? Então, você tem que tirar essa estigma de que pequeno e médio... Se um pequeno ou médio coloca na sua cabeça que tem uma baixa autoestima, porque ele é pequeno ou médio, aí que ele não vai sair do lugar mesmo, né? E aí eu fiz uma analogia, e você tem aquele cachorrinho pequeno, o chihuahua, né? E eu, por exemplo, passei uma experiência bem interessante. Eu já fui atacado por um chihuahua. Eu tenho 1,85 m e o chihuahua veio morder a minha calça, né? Você sabe por que o chihuahua morde a calça de uma pessoa que tem 1,85 m? Porque ele pensa que é um leão. Então, eu acho que essa é a fórmula que eu digo, essa é a atitude, o mindset que eu acho que o pequeno ou médio que tem. Ele pode ser um chihuahua, mas ele tem que ter o coração, tem que ter a mente de um leão. E é óbvio que fazer produtos diferentes, fazer coisas que ninguém faz. A Renner hoje é a líder de mercado. Tem concorrentes? Tem concorrentes. Quando nós começamos, nós tínhamos 11 lojas e o nosso maior concorrente tinha 35, 40. Né? Hoje nós vendemos 40%, 50% mais do que esse concorrente, dentro do mesmo setor. Por quê? Porque provavelmente nós fizemos coisas diferentes, fizemos produtos que encantaram o cliente, fizemos serviços, né? Melhoramos o atendimento, nos preocupamos com o cliente. Então, eu acho que é tudo uma questão assim, sabe, de como é que está a minha cabeça, certo? Obrigado, Daniel Randão, nosso diretor aqui institucional, mas também CEO da Randão. Como o senhor vê a crise política nesse cenário macroeconômico de muita incerteza? Será que a Bolsa de mercado financeiro não está muito otimista, principalmente nesses últimos dias? Como é que o senhor vê o mercado financeiro nesse momento? Bom, caro Daniel, tudo bem? Muito obrigado, Daniel, foi importante aí também para me convidar. Bom, em primeiro lugar, pessoal, eu acho que eu começo a ver que as coisas estão se movimentando, certo? E eu acho que até começa assim a nível mundial. A gente hoje já vê aqueles países, né, que dominaram a curva antes do que a gente, né, estão em processo de aberturas, essas coisas começam a andar. Veja os Estados Unidos criando emprego. A gente começa a ver a economia assim andando. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, as nossas lojas
a Renner que está abrindo, as lojas que estão abrindo, nós estamos vendendo 70%, 80% do que era o orçamento pré-coronavírus. Algumas estão vendendo também praticamente a mesma coisa que vendiam. Enfim, a economia começa a se movimentar. Com relação ao que está acontecendo, né, com os ativos, né, o que acontece é o seguinte, né, hoje em dia você tem juros negativos lá fora, tem juros muito baixos aqui, e as pessoas começam realmente a verificar onde colocar os recursos, e como essa necessidade é muito grande, ela pode criar eventualmente algumas acelerações de valor, né? Agora, eu acho que, enfim, que a gente vê estágios, né? O próprio Estados Unidos, né, por exemplo, se a gente tirar as 5 maiores ações de tecnologia da Bolsa Americana, ela não está tão exuberante assim. Aqui no Brasil, a gente vê agora, por exemplo, que num primeiro momento a gente viu empresas de tecnologia avançando mais, e agora nós estamos indo para empresas de valor. Então, a Renner era, por exemplo, uma empresa que estava esquecida, Localiza, então começa a subir. É muito difícil, não é a minha especialidade, né? Agora, vou fazer uma confidência para vocês. Eu gosto muito de ações, eu acho que eu tenho aproximadamente 50%, 60% do meu patrimônio em ações, eu faço isso há 20 anos, não me arrependo, né? Não sou investidor de curto prazo, acredito muito nisso, certo? Então, eu acho que é uma coisa de cada um. Eu não tenho condições de dizer se está muito caro ou não. Eu só sei que eu me sinto muito tranquilo em ter pedaços de boas empresas, porque eu tenho certeza que as crises aparecem, as recessões aparecem, mas as boas empresas passam e chega um determinado momento que o mercado reconhece seu valor. A ação da Randon, por exemplo, é uma boa ação. Obrigado. Nós temos 4 colocações, Galó. Eu gostaria de colocar as 4, depois até por causa do horário, mas o diretor Solon, do Sicredi Pioneira, dá os parabéns para o senhor, de forma clara, realista, e ele coloca menos Brasília, mais local. Adriana Esquil, ela coloca como é que o senhor vê o usuário, o consumidor pós-pandemia, né? De que forma? Como o senhor colocou há pouco, né? Nós vamos ter muitas economias que talvez desaparecerão, mas como é que o senhor vê o usuário? Nós temos também a Cíntia Buzin, ela está preocupada, ela coloca se o comércio físico deve sofrer bastante nos próximos anos, né? Logo depois dessa pandemia, muitas instalações talvez desapareçam. E por último, o nosso presidente do Conselho Superior, Dagoberto Lima Godoy, pergunta se agora que o senhor já saiu praticamente da executivo da Renner, se não vai sobrar tempo de concorrer a um cargo público, porque nós estamos precisando de pessoas como o senhor para comandar este Brasil. Como o senhor, então, Galol? Primeiro, essa questão do diretor da Sicredi, tá? Eu acho que sim, muito Caxias, mas não é menos Brasília, não, sabe? Porque se a gente fica aqui em Caxias trabalhando, sendo inovador e criativo e não mudar as coisas, nós não vamos sair nunca de sermos um país competitivo. Então, eu sugeriria, então, sim, Caxias, mas Brasília define os nossos destinos. Nós temos que estar em Caxias, mas temos que estar lá também, porque senão fazem-se coisas, definem-se coisas que tiram a nossa competitividade. Com relação ao consumidor, eu acho que realmente o consumidor ele experimentou uma série de coisas novas, né? Ele começou a usar, encomendar mais produtos, por delivery, ele começou a usar mais o digital, ele descobriu, não é que descobriu, se acelerou esse mundo, né?
Hoje ele provavelmente vai querer algumas consultas à distância, não todas, existe alguma telemedicina, existe algumas, enfim, nós próprios, assim, né, empresa, como consumidores, ensino à distância, o consumidor experimentou tecnologias novas, né, e eu não posso, eu tenho que dar aqui uma resposta genérica. Cada um de nós, cada empresa, tem várias empresas que estão nos ouvindo aqui, eu não tenho a resposta para todo mundo. Eu acho que a minha resposta poderia ser assim: esse novo consumidor que experimentou todas essas novas tecnologias, como é que isso vai afetar o relacionamento deste meu consumidor comigo, e principalmente se eu, empresa, estou preparado para dar a esse consumidor que tem todas essas exigências novas digitais, se eu estou preparado para isso. Se não fizer, vai ficar pelo caminho, certo? O comércio físico, ele vai continuar existindo, certo? Enfim, porque eu pessoalmente acredito muito no omnichannel, não é? O omnichannel significa você ter uma loja física, você ter a loja virtual, e você ter tudo isso dentro de um ecossistema que tenha muito conteúdo, né? Muito conteúdo que faça com que, por exemplo, o consumidor ele vá constantemente àquela marca, quando eu estou falando especificamente do varejo, tanto para comprar no físico, quanto para começar a comprar no digital, quanto para receber dados, informações, serviços, né? A palavra-chave agora, pessoal, é ecossistemas, certo? Ecossistemas onde você tem plataformas, né? E essas plataformas ou redes, onde as redes se autoalimentam e fazem com que a interação dessas plataformas e dessas redes, onde elas façam com que 1 mais 1 mais 1 mais 1 não seja 4, mas seja 5 ou 6. Esse é o novo mundo. Acho que o movimento que o Daniel, por exemplo, que vocês estão fazendo aí, até o Carlos estão fazendo, eu acho que esse tem que ser a grande ênfase, não é? A grande conscientização desse novo mundo, não é? Onde participam startups, tecnologia, né? Mas o mais importante é o seguinte: onde é que as empresas tradicionais se beneficiam disso tudo, né? Como é que as empresas tradicionais podem ter o mesmo comportamento que startup? Não adianta você comprar uma startup, jogar uma startup para dentro de uma empresa. Não vai resolver. Provavelmente, se não fizer isso bem feito, a empresa grande vai matar essa startup. Mas acho que a grande visão que todos nós temos hoje é exatamente mudarmos o nosso mindset sobre esse novo mundo, certo? Porque, no fundo, o startup é uma empresa, uma pequena empresa, uma média empresa, que vai ser uma grande empresa que está fazendo coisas diferentes, e muitas coisas diferentes que ela faz, eu também posso, numa empresa tradicional, incorporar e passar a fazer para ser competitivo, né? Com relação ao meu caro Dagoberto, eu não tenho nenhuma ambição política, certo? Enfim, talvez a minha colaboração seja exatamente ajudar a fazer políticos a pensarem, a verem qual é a nossa realidade e fazer a seguinte pergunta: meu caro político, qual é o país que o senhor, meu caro político, quer para o seu filho e para os seus netos? Se continuarmos desse jeito aqui, como é que você vê o país para os seus filhos e para os seus netos? Ou você não se preocupa com isso? Fazê-los pensar e ajudá-los a pensar em como mudar esse país, torná-lo mais competitivo, com menos impostos, com menos burocracia, né? Esse, para mim, é o papel que eu me dou atualmente. Obrigado, Galó. Mas assim, eu acho que a SIC faz o seu papel quando coloca em discussão esses momentos, né? Lembrar para o senhor também que nós temos a Universidade de Caxias do Sul, o slogan dela é pés na região e olhos no mundo. Então, acho que isso é muito importante, porque realmente
Podemos não gostar de política, mas é eles que vão fazer as leis e nós vamos ter que escutar. Como seria bom que nós tivéssemos mais empresários como o Galó, onde dedica mais de 20% do seu tempo para resolver ou ajudar problemas comuns a todos nós. É o papel do grande empresário, do médio empresário e do pequeno empresário. E lembrar novamente que se falou muito em gestão nesses últimos anos, né? O ser político igual ao empresário. Eu diria o seguinte: jamais o político deve ser totalmente técnico. O político tem que ter uma visão global e realmente ele tem que ver o todo. E decisões políticas, às vezes, tem que levar em consideração as análises técnicas, mas ele precisa correr o risco. E esse risco é o caso do planejamento estratégico, é o caso do CEO, é o caso do empresário. Porque se você ouvir só tecnicamente, talvez você nunca mais investiria no Brasil. Galó, suas considerações finais e lembrar, né, Galó, que no próximo dia 22 de junho nós estaremos com uma reunião almoço com o nosso governador do estado, Eduardo Leite. E que bom que estava, né, esta casa sempre valoriza a boa política e nós precisamos mais do que nunca neste Brasil, quiçá no mundo, nesse momento de transformação, no momento, Galó, que eu aprendi nos bancos escolares, que é nas crises, nas rupturas, que as fortunas trocam de mão. Então pode ser que depois dessa crise seja um novo momento e as fortunas atuais poderão trocar de mãos. Suas considerações finais, Galó. Bom, agradecer, muito obrigado a todos, foi um prazer muito grande, parabéns por tudo que a SIC está fazendo pelo Brasil, e, enfim, e que continue, certo? E o trabalho é muito grande, as resistências são muito grandes, as alterações que nós temos que fazer são muito grandes, nós não podemos desistir. É uma luta muito dura, uma luta muito pesada, mas é que só esta luta, só nós, empresários, é que vamos poder mudar essas realidades. Então, muito obrigado e foi um grande prazer. Qualquer coisa, estou sempre às ordens aí no que eu puder ajudar aí. Um abraço a todos. Muito obrigado, Galó. Obrigado a quem está nos assistindo nesse momento. Então, até o dia 22 de junho com o governador do estado, Eduardo Leite.